Boa noite, vamos lá. Meu nome é Caio, sou advogado, sócio do escritório Vilhena Silva Advogados. Hoje vamos fazer mais uma live do Vilhena Silva. Para essa live eu gostaria de convidar o Dr. Sérgio para participar com a gente. Só um minutinho que eu vou incluir ele aqui na live. Oi, Olá, oi, boa noite, Sérgio, tudo bem? boa noite, doutor Caio, como vai? Bem, Tá me ouvindo certinho? tô te ouvindo, você me ouve também? Também, tudo certo. Então tá bom, Sérgio. Então, perfeito. Gente, boa noite. Meu nome é Sérgio, como o doutor Caio falou. Sou advogado aqui do Vilhena Silva e atuamos na matéria de direito à saúde. Somos advogados especialistas nessa situação e estamos aqui fazendo mais uma live, trazendo informações para os beneficiários de plano de saúde sobre seus direitos e sobre o que mais for necessário aqui com relação a essa situação. Então, creio que podemos aqui tratar um pouquinho sobre essa matéria, não é a intenção, acho que, esgotar o tema, mas trazer algumas informações bacanas aqui para os beneficiários de plano de saúde. E uma das razões, eu acho que, dessas lives é algumas das dificuldades enfrentadas pelos beneficiários nesse período de pandemia. Então, eu acho que eu e o Dr. Caio aqui vamos dar sequência nessa situação. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Sérgio, perfeito. Perfeito. Então, como o próprio título dessa live aqui chama, vamos discutir hoje um pouquinho sobre portabilidade, reajustes em geral e algumas negativas também de planos de saúde, que são situações que lidamos aqui com bastante frequência na nossa rotina de trabalho, e que são questões que sempre geram dúvidas dos beneficiários. Então, acho que já podemos iniciar o tema, né, doutor Caio? Vamos começar pode ser com parte de negativas? Pode ser. Pode continuar, Sérgio. Perfeito. Sobre negativas em geral, em si, são situações que acontecem com muita frequência para os beneficiários de plano de saúde. E agora, nessa pandemia, tivemos uma suspensão de algumas dessas negativas, tem decorrência da pandemia, porque logo no início da pandemia, os tratamentos eletivos em si, que são os tratamentos não urgentes, eles passaram a não serem atendidos nessa época por uma questão da ANS. Só o que era de fato urgente, tinha essa urgência, e a questão, o que fosse envolvido a própria pandemia, o coronavírus, que teve um tratamento especial nesse período. Essa situação durou uns 3 meses e lá por junho teve a retomada dessas questões. Então, com essa retomada, os beneficiários voltaram a enfrentar algumas negativas de plano de saúde com relação a algumas solicitações médicas necessárias. Em si, quando a gente fala de negativa, pode ser para diversas situações. Pode ser uma negativa para um medicamento, uma negativa para um tratamento, para uma prótese, para um home care. E geralmente as questões de negativas, elas são próprias e se envolvem algumas respostas padrões. E o que nós queremos aqui é apresentar um pouquinho dessas negativas, do porquê que elas acontecem e o que em si pode ser feito com essas situações. Creio que o Dr. Caio queira começar falando um pouquinho sobre essas negativas. O que você pode falar sobre isso, Dr. Caio? Sim, Sérgio, como você disse, existem diversas negativas e uma das negativas usualmente praticada pelas operadoras pelo procedimento, pelo medicamento, pelo exame, não está previsto no rol da ANS. Então, certo. Essa é uma das negativas mais recorrentes que os beneficiários enfrentam. E aqui eu queria ter alguns comentários sobre essa negativa. Primeiro que esse rol da ANS, a própria ANS, a própria agência, ela determina que é uma listagem mínima para a cobertura desses procedimentos, tá? Então, assim, a operadora, ela, ao negar esse tipo de material, de exame, de medicamento, sob essa justificativa, ela está ferindo, inclusive, o que a própria ANS diz.
Uma outra questão que tem que se levantar é que quando a gente fala de rol DNS, a gente entra num viés sobre a medicina em si. A medicina ela avança muito rápido. A medicina ela tem diversos tratamentos, medicamentos, uma evolução constante e bem rápida. Então, quando a gente fala de rol DNS, esse rol DNS ele é atualizado a cada 2 anos. Uma burocracia, o próprio consumidor, o próprio beneficiário, embora possa participar dessa consulta pública, exige muitos elementos para que possa incluir no rol algum procedimento, que na maioria das vezes, por ser matérias técnicas, por exigir um conteúdo mais técnico, faz com que o consumidor não consiga incluir o que precisa nesse rol. Então, nesse sentido, contrariando o que a própria medicina avança, esse rol ele é muito burocrático, muito demorado. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente tem um procedimento, um exame, um medicamento prescrito por um médico, o que se busca é que esse medicamento, esse exame, tenha eficácia para aquela doença, para aquele tratamento. Então, é um entendimento, inclusive, do judiciário, tá? O judiciário tem um entendimento favorável, principalmente aqui no Tribunal do Estado de São Paulo. Inclusive tem a súmula 102, que diz que havendo expressa indicação médica é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sobre argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol DNS. Então o judiciário ele tem enfrentado essa questão e tem levado em consideração o que o próprio médico diz. Então esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. E a operadora ela insiste nessas negativas sobre o argumento de que a sua precificação é com base nesse rol da ANS, que qualquer tratamento, qualquer medicamento que fuja desse rol faz com que seja desequilibrado o contrato. Mas, enfim, nós entendemos, o judiciário vem coibindo essa prática de negativa, no sentido de que há possibilidade, sim, de fornecer o tratamento, de fornecer o medicamento, ou aquele que mesmo não previsto no rol DNS, está prescrito pelo médico do paciente. Então, Sérgio, acredito que seja essas as considerações do rol DNS. Existem outras negativas, usualmente praticadas pelas operadoras. Você quer que tenha alguns comentários sobre elas, Sérgio? Olha, ao que eu me lembro em si de outras negativas que eu acompanhei aqui no escritório, tem algumas questões envolvendo o DUT, que é aquela diretriz de utilização, que também está no rol DNS, que em si, quando alguns requisitos são necessários para um tratamento, em si, alguns itens cumulativos. Me vem muito à cabeça a questão até da própria cirurgia bariátrica, que tem o índice IMC, então se você tem um determinado IMC baixo ainda, você precisa de alguma complementação de comorbidade, ou se não, acima dessa situação, e algumas negativas, elas acabam indo para esse lado de que não é possível esse tratamento porque não preenche o que é o mínimo da ANS, o que ela determina. Também um outro exemplo que eu me recordo é em tratamento, por exemplo, um tratamento oncológico, quando o médico prescreve alguns medicamentos para uma quimioterapia, mas um medicamento específico não é propriamente para essa fase do tratamento, talvez para um tratamento inicial, mas o médico acabou prescrevendo esse medicamento em decorrência do avanço da doença, e acaba tendo essa negativa porque o rol DNS, em suas diretrizes, indica que para a utilização desse medicamento precisa iniciar um tratamento antes, e também tem esse tipo de negativa, que acaba que a solução, muitas vezes encontrada, pode ser até mesmo para um pedido de reconsideração à operadora, pelas vias administrativas, mediante a apresentação de um relatório médico bem fundamentado com as razões, mas na maioria das vezes acaba que essa situação ela tem que ser realmente dirimida pelo judiciário. Tem que levar a questão para o judiciário e, como você já mencionou anteriormente, o entendimento que o TJ São Paulo aqui tem, o Tribunal de Justiça, é no sentido de quem prescreve o tratamento é o médico que tem a gerência sobre essa questão, e não é o plano de saúde que tende a pensar, a indicar qual é o tratamento correto. Então, geralmente,
tem essa questão também que eu me recordo. E eu acho que outro tipo de negativa também, Caio, é a questão dos medicamentos off-label, né? Eu acho que off-label ou experimental, também existe essa questão do medicamento experimental, que é, quando se fala em um medicamento off-label, é aquele medicamento fora da bula, né? Então, se acaba sendo um tratamento experimental, muitas vezes, quando o medicamento ele é posto no mercado, ele funciona para X tipos de doença, ele é prescrito para determinadas doenças, mas com o passar do tempo e a utilização desse medicamento a longo prazo, verifica-se que também ele é eficaz contra para combate de outras doenças, e acaba que, por não estar na bula essa doença específica em si que ele vai utilizar esse medicamento, também ocorre uma negativa por medicamento off-label ou tratamento experimental, pode ser esses dois termos utilizados. Mas também vejo que a resposta do judiciário quanto a isso é forte. Em si, geralmente, os beneficiários de plano de saúde têm êxito nas suas demandas quando discutem essa questão, porque, novamente, quem decide o tratamento é o médico e não o plano de saúde. E se o médico prescreve um tratamento indicando o que é o mais assertivo, o que é o mais correto, o plano de saúde vai ter que custeá-lo. Eu, pelo que eu me lembro, Caio, são essas as questões principais sobre as negativas. Não sei se tem mais alguma questão que você quer colocar, alguma complementação do que eu falei. Não, acredito que as principais negativas, e são essas negativas de roda NS, de quando o medicamento é off-label, quando tem o experimental. Então essas são negativas mais recorrentes, e essa é a principal, Sérgio, só um apontamento, essa é a principal, o principal tema no judiciário aqui em São Paulo. Ele diante de várias demandas contra planos de saúde, essa é a demanda que mais acontece. Então realmente há uma demanda muito grande, e felizmente, como a gente salientou, o tribunal entende de forma favorável ao consumidor nessas questões. Perfeito. Bem, eu acho que então, Caio, essa parte da nossa live aqui que trata um pouco sobre essas negativas em geral, creio que era isso. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, por favor, mande aqui pra gente. A gente vai ter todo o prazer de responder isso no final dessa live, desse encontro nosso aqui. Exatamente, Sérgio. E depois, até, essa live ela é mantida nas nossas redes sociais, tá? É gravada. Caso alguém não consiga participar, não consiga ouvir agora, hoje, elas são mantidas e podem ser acessadas a qualquer momento. Aí, seguindo, Sérgio, eu gostaria de falar sobre reajuste. Perfeito. Esse é um tema que é bem recorrente, é a segunda causa de maior número de demandas no judiciário. E aqui eu queria, antes de tecer alguns comentários, eu queria deixar para você depois os comentários sobre o reajuste por faixa etária. Eu gostaria de, nesse momento, falar sobre o reajuste por sinistralidade. Tá? Tudo bem, vamos lá. Antes de falar sobre o reajuste em si, eu só queria diferenciar o tipo de plano. Hoje a gente tem os planos coletivos e os planos individuais. Os planos individuais, existem a principal diferença entre eles é que nos planos individuais os reajustes anuais eles são regulados pela ANS, tá? Eles são, a ANS regula e aplica esse reajuste no ano. E os planos coletivos, uma outra diferença é que esses reajustes não são fiscalizados, não são controlados pela ANS, eles são aplicados livremente pelas operadoras. Um segundo ponto, só para diferenciar bem esse tipo de plano, é que o individual ele tem as suas restrições quanto à rescisão do contrato, então previstas em lei, então seria no caso de fraude, de inadimplemento. Já os coletivos eles podem ser rescindidos por vontade da operadora, unilateralmente. Então, assim, tecendo esses comentários, nós verificamos que os coletivos por adesão, os coletivos empresariais, eles são benéficos às operadoras. Então, hoje no mercado a gente não vê planos individuais. Os planos individuais que existem, na sua maioria, são contratos antigos. Então, hoje a principal comercialização são esses planos coletivos por adesão, que são aqueles ligados a alguma entidade de classe, ou os coletivos empresariais. Aí nos empresariais tem aqueles contratos acima de 30 vidas, acima de 100 vidas, esses de empresas maiores, e aqueles até 29 vidas.
Esses, a maioria das vezes, são contratos, inclusive familiares, que a própria família abre uma empresa para ter acesso ao plano de saúde. Então, são contratos, são aqueles falsos coletivos, né, os planos, os PJs, os familiares, ligados a coletivos empresariais. Então, aqui eu faço esse parênteses para justamente demonstrar que a ANS ela não fiscaliza, ela não regula. Então, a partir daí, fica a cargo da operadora aplicar esses reajustes. E é a partir daí que nós enfrentamos diversos problemas, os clientes enfrentam diversos problemas, porque esses reajustes são unilaterais, são aleatórios. O consumidor, ele muitas vezes, ele só apenas recebe uma carta na sua residência informando o percentual de reajuste. Então, falta uma demonstração clara por parte da operadora desses reajustes, como chegaram nesses percentuais, qual a base atuarial usada, inclusive isso fere o Código de Defesa do Consumidor, que exige essa transparência entre as partes. Então, quando se tem esse reajuste, aplica esse reajuste de forma unilateral, abusiva, em valores excessivos, que faz com que o contrato se torne oneroso, se torne excessivamente oneroso, não consiga mais pagar. O consumidor ele tem que procurar o judiciário. E o judiciário ele tem enfrentado essa questão e de forma favorável, principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando a gente ingressa com essas demandas, tem uma demanda nesse sentido, geralmente o que se exige por parte dos juízes, dos embargadores, é que a operadora demonstre minimamente como chegou naquele percentual, como apurou aquele percentual. E as operadoras muitas vezes não conseguem demonstrar, e com isso os consumidores conseguem êxito nas ações, aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é muito favorável nesse sentido. Aí, Sérgio, complementando essas questões de reajuste, eu queria passar alguns números do setor. O Dr. Rafael fez uma live, a última live do escritório, quem tiver interesse pode acessar nas nossas redes sociais, e ele trouxe alguns números interessantes. Eu gostaria de reforçar esses números aqui. Nós temos aqui os seguidores rotativos, né? Pode ser que nem todo mundo tenha assistido a live dele. Eu queria reforçar alguns dados importantes para chegar nessa decisão da ANS recente. Tá? Primeiro dado importante diz respeito à receita das operadoras. As operadoras, em fevereiro de 2020, tiveram uma receita de 13 milhões e 600 mil reais. E em junho de 2020, no meio da pandemia, a receita foi de 14.800 mil reais, ou seja, 1 milhão e 200 mil a mais do que teve antes da pandemia. E, contrapondo isso, as despesas para esse mesmo período, em fevereiro foram de 9 milhões e 800 mil, e em junho foi de 8 milhões e 800 mil, 1 milhão a menos de despesa e 1 milhão e 200 a mais de receita. Então, com tudo isso, no meio da pandemia, onde todos os contratos, na maioria das vezes, de prestadores de serviço, muitos colaboradores, muitos funcionários, tiveram uma redução salarial, as operadoras, pelo contrário, tiveram uma receita maior do que uma despesa e, mesmo assim, aplicaram reajuste nos planos coletivos. Então, houve diversos clientes que receberam cartas de reajustes e na maioria acima de 25%, 20%, o que realmente causa estranheza no meio desse cenário, no meio desses dados do setor. Então, Sérgio, no meio desse cenário, após uma crítica do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a ANS resolveu soltaram, após uma reunião da diretoria colegiada, soltaram uma nota que versa sobre o seguinte ponto. Ela suspende o reajuste por sinistralidade no período de setembro a dezembro de 2020. Mas ela permite que as operadoras apliquem no ano de 2021 esses reajustes, esses percentuais. Então, como é que fica esse cenário para os consumidores? Quem teve nos contratos coletivos por adesão, nos empresariais, até 29 vidas, quem teve o reajuste aplicado de maio a agosto, a partir de setembro, esse reajuste tem que ser retirado da mensalidade. Tá? E quem não teve ainda nenhuma aplicação de reajuste, não terá nesse ano. Tá? Nos contratos acima de 29 vidas, naqueles empresariais com número de vidas maiores,
há uma livre negociação entre as operadoras e não há suspensão nesse caso dos casos que já tiveram reajuste. Então, Sérgio, assim, depois eu até quero ouvir sua opinião, mas me parece que não resolve o problema do beneficiário, do consumidor. No meio de uma pandemia, onde muitos contratos tiveram que ser revistos, a maioria do pessoal teve uma redução de renda, a operadora apenas adiou um problema e colocou esse problema para 2021, quando o cenário é incerto ainda, nós não sabemos como vai ser. Então, o que aconteceu aqui, a meu modo de ver, a ANS, na verdade, adiou um problema. Ela colocou para 2021 a possibilidade de aplicar todo esse reajuste atrasado, esse passivo atrasado, a partir da mensalidade de 2021. Nós não sabemos se será aplicado todo em janeiro, se será diluído ao longo do ano. Então, a meu modo de ver, depois eu quero ver a sua opinião, Sérgio, se realmente chegou nessa mesma conclusão, de que não resolveu o problema do consumidor. Então, é até preferível, quando você não teve uma diminuição de renda, que tivesse esse reajuste e você não tivesse depois ter esse reajuste aplicado de uma vez só. Teria que ser aplicado ano a ano. E o que eu quero também salientar é que, caso esses reajustes venham a ocorrer de uma vez só em 2021, ou mesmo que seja de forma diluída, que também precisam ser justificados, demonstrados pelas operadoras. Caso não sejam demonstrados, é o que eu disse anteriormente, há sim um entendimento do Tribunal do Estado de São Paulo, no sentido de que a operadora deveria comprovar, e em casos de não comprovação, esses reajustes são afastados e no seu lugar são aplicados os ajustes da ANS. Tá, Sérgio? Eu acho que de reajuste por sinistralidade é isso. Eu gostaria da sua opinião e de eventual esclarecimento também de sua parte. Perfeito, Caio. Não, essa questão da suspensão desse reajuste por sinistralidade, o reajuste anual dos planos coletivos, agora recente, que causou alguma estranheza nos beneficiários, eu entendo como uma questão de atenção propriamente para o ano que vem, porque em alguns casos nós já tivemos a apresentação desse reajuste nesse ano, né? Algumas operadoras aplicaram 13%, outras 16%, 17%. Alguns beneficiários chegaram a pagar esse reajuste por um mês, esse valor da mensalidade já com esse acréscimo, e em si, na sequência, creio eu que a maior parte das operadoras e administradoras de benefício vão realmente acatar essa determinação da ANS e suspender esse reajuste por 4 meses, que seria até dezembro. Mas realmente, se for considerar o lucro divulgado dessas operadoras nesse último trimestre, justamente no trimestre maior da pandemia, que vai de maio a junho, de abril a junho, são alguns números realmente muito altos e que não condizem com a necessidade de um reajuste dessa grandeza, que seja 16%. Ano passado nós tivemos o reajuste da ANS na casa de 7,3%, acho que foi isso, né, Caio? Sim, 7,35%. Isso, 7,35%, e esse ano, já foi apresentado esse reajuste, nós não sabemos ainda qual vai ser o reajuste dos planos individuais para ter um parâmetro de um VCMH, dessa variação do custo médico hospitalar, para usar como parâmetro. Mas se formos pensar na aplicação desse reajuste em janeiro, que seja esses 4 meses de suspensão, talvez algum beneficiário tenha que pagar 4, 5 meses seguidos, ou tenha que pagar esse reajuste em uma forma única, ainda não foi esclarecido como vai ser essa forma. Mas se formos pensar que vai ser feito de forma escalonada ao longo do início do ano que vem, é quase certo que quando ele terminar de pagar esse reajuste, o reajuste de 2021 já seja aplicado também. Eu vejo dessa forma. Ou seja, vamos considerar um beneficiário hoje que paga R$3.000 no plano de saúde, no ano que vem ele vai passar a pagar o reajuste, mais uma parcela extra desse reajuste que foi suspenso, podendo chegar em R$3.500, R$3.600, não sabemos, mais o próximo reajuste. Então é um efeito cascata muito grande em si, numa época que a economia está combalida, está numa situação difícil, e hoje já sabemos do risco. Imagina como vai ser talvez no ano que vem.
Então, eu concordo com a sua explanação, Caio. Eu acho que esse reajuste anual suspenso é algo bem complicado e tem que ser olhado com um pouquinho mais de atenção aí no decorrer do ano, início do ano que vem, para verificar até como as operadoras e administradoras vão analisar essa questão e como o judiciário também vai se portar frente a isso. Exatamente, certo. Perfeito. Eu acho que matéria de reajuste anual, né, Caio, seria esses apontamentos, essas ponderações. Eu acho que vale a pena tratarmos um pouquinho só do reajuste por faixa etária, que é um reajuste que bem debatido já, que volta e meia está nas nossas lives, a gente trata bastante dessa questão, mas sempre existem dúvidas. Os nossos clientes, os nossos consumidores que nos procuram sempre têm a dúvida sobre essa questão e a informação é sempre bem-vinda. Sobre o reajuste por faixa etária, nós tivemos também um repetitivo recente no STJ, uma decisão do lado de Brasília que delimitou algumas questões. Em si, a gente pode dividir os reajustes por faixa etária em 3 tipos de aplicação, independente do contrato. São os reajustes antigos, certo? Aqueles aplicados até meados de 99, janeiro de 99 em si. Os reajustes intermediários, dos contratos firmados intermediários, de forma intermediária, entre 99 e final de 2003, e os posteriores a 2004. Os contratos mais antigos, a jurisprudência, a própria ANS entendem que tem que seguir o que está no contrato. Então, independente do que está no contrato, é aquilo que vai ser aplicado. Já para os reajustes desse período intermediário de 99 ao final de 2003, eles têm uma determinação, um regramento um pouco mais específico em si, de distribuição em 7 faixas etárias. 2 delas podem ser após os 60 anos, mas tem uma peculiaridade aqui que a própria lei determina que beneficiários que já são do plano de saúde desse contrato por mais de 10 anos não podem sofrer qualquer reajuste depois dos 60 anos. É uma questão bem pontuada e que foi realmente chancelada pelo judiciário recentemente. E os contratos mais recentes, depois de 2004, que é quando a lei mudou e determinou que o último reajuste seria aos 59 anos. Então são esses 3 tipos de reajustes que nós temos. Então esse mais novo são 10 faixas etárias, o último aos 59 anos, tem algumas regrinhas específicas de como funciona esse cálculo, mas independente de qualquer um dos contratos, de qualquer tipo de contrato, sempre nos deparamos com abusividades. Isso é algo bem corriqueiro e a maior parte dessas abusividades realmente vai acontecendo quando o beneficiário já vai ficando mais idoso, depois dos seus 56, 59 anos, e aí a gente entra na esfera dos 60, 70, 80, e acaba realmente o valor da mensalidade virando uma bola de neve, se for somado ainda ao reajuste anual que é devido pelo plano, que esse não temos muito o que discutir. Então, o judiciário em si, ele entende pela análise dessa abusividade, desses reajustes em si, e eles tentam, à medida do possível, combater tudo que é abusivo. Então, o próprio repetitivo que eu mencionei do STJ, ele fixou 3 parâmetros em si, que são requisitos cumulativos para o reajuste poder ocorrer. Então, a expressa previsão contratual é um deles. Então, quando nós falamos de expressa previsão contratual, entendemos que o contrato ele tem que trazer esse percentual. Nós temos contratos muito antigos que só indicam a aplicação de um reajuste em determinada faixa etária, mas sem saber, o beneficiário não sabe qual é esse percentual, ou acaba indicando em um número desconhecido, num valor qualquer, mas que não é vinculado a um valor ou percentual. Então, o beneficiário ele acaba contratando esse plano de saúde, às vezes com 30 anos de idade, quando chega aos seus 60, 70 anos, o valor realmente atingiu uma esfera estratosférica em si, que não é impossível se entender por que chegou nesse valor. Alguns contratos, Sérgio, só pontuando, desculpa te atrapalhar, alguns contratos têm até a previsão em unidade de serviço, né? Também. Uma moeda própria da operadora,
e muito subjetiva para os consumidores, sem que ele reconheça qual é o percentual que vai ser aplicado em cada faixa etária. E, felizmente, isso também é bem discutido no judiciário e com decisões favoráveis desse tema. Justamente. Então, é a própria questão do primeiro requisito do repetitivo, junto com os outros dois, né, são 3 requisitos cumulativos, que é essa questão de estar claro no contrato qual é esse percentual. E toda vez que esse contrato em si ele não traz essas informações claras, o consumidor tem um direito muito maior de ter esse afastamento do reajuste ou até uma redução considerável. O segundo requisito que o STJ determinou é que esses reajustes eles não podem ser desarrazoados ou aleatórios e que onerem o consumidor em demasia. Quando a gente fala em um reajuste desarrazoado, podemos pensar num reajuste na casa dos 100%. Imagina de um mês para o outro o beneficiário ter o seu valor de mensalidade dobrado. E junto com isso entra a questão da aleatoriedade, do reajuste aleatório. Significa que todo reajuste ele tem que ser justificado do porquê ele é devido. Então, é um dever de quem está aplicando esse reajuste, seja a operadora, seja a administradora de benefício, explicar o porquê, qual é a razão desse reajuste ter acontecido. Então, ele não pode ser aleatório, ele tem que ter um estudo prévio que demonstre essa situação. Então, toda vez que esse reajuste ele se mostra muito abusivo, muito desarrazoado, não tem uma comprovação que fica realmente vinculado a uma aleatoriedade, o judiciário também tem um entendimento muito favorável sobre isso. E o último requisito em si é que sejam respeitados os regramentos governamentais. Em regra, isso é cumprido, as operadoras e administradoras acabam cumprindo essa situação, mas aí você também entra na questão dos contratos antigos, que vale o que está no contrato, em si tem que ter uma análise um pouco acurada sobre essa situação em alguns casos. Mas, já propriamente com o reajuste dos 60 anos, após os 60 anos, é uma questão que vem diminuindo com o passar dos anos, porque a maior parte dos beneficiários ou já mudou de contrato, ou já desistiu, cancelou essa apólice. Então, mas mesmo assim temos muita procura para discussão desse reajuste após os 60 anos, mas hoje em si a maior ocorrência, já que desde 2004 mudou a lei, são esses reajustes após os 59 anos. E eles são comuns a acontecerem em esferas até altas. Nós temos aqui alguns casos de reajuste aos 59 anos na casa dos 60%, 80%, mas tem reajustes também que são aplicados em mais de 130%. 130% no reajuste aos 59 anos, com qual razão, por quê? Ao meu entender, eu creio que o seu também, doutor Caio, é com relação que esse reajuste é extremamente abusivo, desarrazoado e não sei nem se é possível uma justificativa atuarial da razão desse importe, considerando ainda mais os reajustes anuais aplicados no decorrer do ano. Sim. Eu tenho uma opinião muito parecida, Sérgio, só também te interrompendo, no sentido de que as operadoras, após o advento do Estatuto do Idoso, elas começaram a aplicar esse ajuste aos 59 anos de uma forma a manipular a resolução normativa 63 da ANS. Então as grandes operadoras aplicaram reajustes ínfimos em determinadas faixas etárias mais rentáveis para as operadoras, que são aquelas faixas etárias onde é um público mais jovem, onde é uma faixa etária mais jovem, e jogaram todo o percentual aos 59 anos, utilizando essa resolução de uma forma, ao meu ver, manipulando essa resolução para que expulsem esses consumidores quando chegam nessa faixa etária. E aproveitando, Sérgio, só para não deixar passar, o Thomas, ele mandou uma pergunta aqui, e ele fala que ele, no entender dele, é muito subjetivo pelo judiciário esses percentuais. Ele fala que ele tem visto julgados em casos de percentuais de 80% sendo autorizado pelo judiciário. Então, acho que eu queria esclarecer que foi o que o Dr. Sérgio acabou de explicar. Esses percentuais têm que ser, sim, demonstrados pela operadora. Nós entendemos que esses percentuais são abusivos, são desarrazoados, descumprem com esse recurso repetitivo, né?
e eles devem sim ser afastados, ou reduzidos, ou revistos. E acho que é isso, Sérgio. Continua sobre eu acho que só mais uma informação aqui que eu acho bem plausível é que realmente existem alguns julgados nesse sentido de confirmar reajuste, às vezes de 80%, mas realmente é uma questão que tem que ser levado caso a caso, tem que ser analisado documentalmente a razão disso, e é uma questão de provas, é uma questão que tem que ser levada ao processo. O consumidor, ele tem o direito à informação, ele tem o direito a saber o porquê isso está acontecendo. E o plano de saúde, a administradora de benefícios, tem que trazer essa informação no processo quando solicitado pelo beneficiário. Até porque, muitas vezes, eles acabam, por via de saque ou outro canal de atendimento, pedindo esclarecimentos do porquê desse reajuste, acaba que nunca tem um retorno. E até para confirmar para finalizar essa questão, cada período em si, a ANS, ela solta um painel de precificação, um painel base de precificação. Então, ela faz uma média dos reajustes aplicados em todos os planos, em todas as carteiras do Brasil. E o último estudo, salvo engano, é de 2018. Eu acho que né, Caio, o último estudo deles. Sim. E a ANS, ela apurou que uma média de reajuste aplicada aos 59 anos para planos coletivos é de 46%. E de planos individuais, 40%, 41%. Ou seja, quando está se discutindo um reajuste dos 59 anos aplicado em 89%, 101%, 130%, é realmente uma questão que foge à média, ao padrão do que seria um plano de saúde no país. E são esse tipo de situações enfrentadas pelos beneficiários que têm que ser tratadas de forma individual, com muito esclarecimento, com muita informação, dados têm que ser levados ao processo, e realmente o que tem que se buscar é o benefício do consumidor. Ele tem direito à informação adequada, informação clara, e quando isso não acontece, em regra o judiciário entende de forma muito favorável para o consumidor. E isso serve, essa forma de esclarecimento e clareza na relação de consumo, serve tanto para o reajuste por faixa etária como o reajuste anual que o Caio mencionou antes. Então, é uma matéria que nós discutimos muito, nós nos debruçamos muito sobre essas teses. Em si, também temos bons êxitos quando vamos buscar essa situação para os nossos clientes, para os beneficiários de planos de saúde. Exatamente, Sérgio. Ao meu ver, é isso, né, Caio, de reajuste. É isso. Eu queria só complementar que esse painel de precificação da ANS, ele demonstra que é possível, sim, existirem no mercado contratos com percentuais aos 59 anos em valores razoáveis, né? As próprias grandes operadoras, após essa judicialização dos reajustes, já nos contratos novos, já tem um percentual menor aos 59 anos, onde demonstra, sim, que é possível ter um percentual menor se fosse equilibrado as faixas etárias, se houvesse um equilíbrio dos percentuais antes dos 59 anos. E eu acho que nós concluímos, sim, o reajuste. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, lembrando que essa live vai ficar salva nas nossas redes sociais. Quem assistir posteriormente essa live pode mandar para o escritório, para o site do Vilhena Silva, essas dúvidas que nós esclarecemos. E, Sérgio, continuando na nossa live, o próximo tema seria portabilidade. O que você pode contar para o pessoal que está na live sobre portabilidade? Perfeito. Bem, portabilidade. É questão de portabilidade de carências. Quando eu vou converso com algum cliente sobre portabilidade, eu sempre deixo bem claro que é como se fosse a portabilidade do telefone celular, do número de celular, que você migra de uma operadora, de uma qualquer operadora de telefonia para outra. Isso é algo bem corriqueiro hoje em dia, até em decorrência de valor de mercado e possibilidades. E o que o regramento em si da matéria traz é uma facilidade do beneficiário poder utilizar dessa situação também
está satisfeito com o operador atual? Precisa de alguma outra situação? Ele quer mudar de um plano de saúde? Está insatisfeito? Qualquer situação. Ou às vezes ele tem um plano que atende a região Nordeste e ele está se mudando para a região Sul, ele precisa migrar de um plano, precisa aportar suas carências, e é justamente isso que a portabilidade serve. É você aproveitar as carências que você já cumpriu no seu plano antigo e levar para um plano novo. Você não precisa cumprir de novo aquela carência do início da contratação, que seria de 24 horas de tratamento de urgência, 300 dias para parto, 180 dias para tratamentos diversos, e até a própria questão dos 2 anos, né? Até 24 meses, as lesões pré-existentes, que são aquelas que os beneficiários eles marcam na declaração de saúde que já tem, e o plano de saúde em si ele fica autorizado a não dar o atendimento para esse tipo de tratamento que ele precisa, esse tipo de situação. E, claro, com exceção de urgência, né? Pode acontecer de uma pessoa declarar que ela é cardíaca e teve um infarto, então o plano de saúde não vai custear? Não, esse atendimento de urgência será custeado porque entra numa outra demanda de urgência, mas questões comuns eles não fazem esse atendimento. Então, portabilidade é justamente isso, é você sair do seu plano de saúde, ir para um outro de uma forma simples e acompanhando as suas carências, te dando a chance de você não utilizar, de não necessariamente precisar cumprir novas carências. E quando a gente fala de portabilidade de carências, são 3 os tipos. Menos utilizados, nós temos a portabilidade especial e a portabilidade extraordinária. A especial, em regra, ela é utilizada para beneficiários em si que perderam o vínculo com o plano de saúde por alguma situação, seja porque o titular faleceu e ele, como dependente, não tem mais elegibilidade para ficar nesse plano, ou também em outras situações de funcionários que foram demitidos do plano de saúde, não puderam e tem que realmente manter um contrato, questões de demitidos e aposentados também. Então tem um regramento específico que não foge muito do regramento básico, eles têm alguns requisitos menores para isso. E a portabilidade extraordinária é só quando realmente a ANS determina. Raramente isso acontece, mas esses são os 2 mais específicos, mas a portabilidade normal, que é a portabilidade que os beneficiários em regra usam, ela está sendo muito utilizada recentemente porque no ano passado mudou a lei. Ela era um benefício um pouco mais difícil de ser conseguido, de ser atingido, porque em si os beneficiários eles poderiam exercer o benefício da portabilidade, mas eles tinham uma janela muito curta, era 4 meses. Era 4 meses contados a partir do aniversário do contrato. Então, se o beneficiário ele entrou no plano em junho, ele teria junho, julho, agosto e setembro para pedir essa portabilidade. E o restante do ano não. Com essa lei mudou. Hoje você pode pedir essa portabilidade a qualquer momento. E uma outra questão muito interessante da mudança da lei é que nesse novo regramento foi autorizado que beneficiários de planos empresariais utilizassem a carência já cumprida nos outros planos para ingresso em outros planos, seja coletivo por adesão, seja individual, uma coisa que antes não era possível. Então a pessoa estava no plano de uma empresa que trabalhou às vezes por um bom tempo, saiu dessa empresa, ele teve a questão do direito atendido pelo artigo 30, até 2 anos, artigo 31, aposentado que pode ficar de forma vitalícia, compreendido nessa situação, mas não conseguia entrar em outro plano, outro produto quando isso acabava. Hoje já pode também. E antes também você teria que entrar num plano muito parecido com o seu. Hoje a lei ela já autoriza você a entrar num plano de uma categoria superior. Só que é claro, você vai ter que cumprir a carência do que você não tinha antes. Então, se você tinha uma rede X no seu plano atual e você vai migrar para um plano que tem a rede XY, você vai ter direito à ausência de carência na rede X, mas vai cumprir a carência na rede Y. Isso hoje também é autorizado. E a portabilidade ela é até simples de ser processada, ela é algo que pode ser feita por qualquer pessoa, a qualquer momento, tal qual a questão do celular. Você tem que entrar no site da ANS, vai digitar os dados do seu plano atual, e a ANS vai indicar quais são os planos compatíveis com o seu plano atual.
Então eles têm uma questão de valoração, não é a própria valoração que o plano de saúde dá para o valor do seu produto. A ANS tem um valor, então ele pode ficar dentro de uma faixa etária próxima, às vezes um pouco mais baixo. Pode ter uma questão também de você sair de um plano sem coparticipação e entrar num plano com coparticipação, também você pode fazer essa alteração, mas em regra é uma situação bem simples de ser feita. Em se munido dessa documentação, que você tem a questão dos planos serem compatíveis entre si, você se dirige até o plano de saúde ou a administradora de benefício com todos os outros documentos, documento pessoal, comprovante de endereço, comprovante de que o plano está pago nos últimos 3 meses e faz essa solicitação. O plano em si ou a administradora, eles têm 10 dias para processar esse pedido e indicar se aceitam a portabilidade ou não. Em regra, no processo... Oi? Te cortando, é isso que eu ia perguntar. Embora seja simples, embora exista canais pelo próprio site da ANS para realizar essa portabilidade, as operadoras aceitam, as administradoras aceitam? Há uma demanda judicial nesse sentido ou não? Em regra, eles aceitam. Geralmente, quando você tem uma pessoa com 30 anos de idade, 35 anos de idade, que não tem nenhuma lesão pré-existente, não tem nada, é uma pessoa que realmente faz parte do grupo normal, não tem por que o plano negar essa pessoa, dar qualquer razão para negar. Você encontra, muitas vezes, as maiores negativas em justamente quem vai utilizar muito o plano. Né? Apesar da lei indicar que o plano não pode fazer uma distinção entre quem não usa o plano, quem é idoso, quem é jovem, nós temos algumas negativas nesse sentido que muitas vezes não são claras da razão. Nós não sabemos, simplesmente vem uma informação de que você não cumpriu algum dos requisitos, sendo que você sabe que você cumpriu esse requisito e não entende o porquê foi negado. Então, muitas vezes é onde acaba entrando a nossa atuação frente ao judiciário, esclarecendo que ele tem o direito à portabilidade, ele preenche todos os requisitos e não tem o porquê ter uma negativa. Então acaba tendo, de fato, esse tipo de demanda. Elas não são tão corriqueiras como negativas, como parte de reajuste, mas elas acontecem, e quando acontecem, elas podem ser complicadas em si para o beneficiário que, por exemplo, está saindo do Nordeste, vindo para a região Sudeste e não tem plano, um hospital que atenda ele por causa do plano que ele tem lá. Ele precisa contratar um plano aqui. Então, existe esse tipo de situação e a gente acaba, muitas vezes, conseguindo resolver isso. Se tem os requisitos, se está tudo certo, a documentação está em ordem, não tem por que ser negada essa portabilidade. Então, em regra, sobre portabilidade é isso. A parte mais interessante é realmente essa mudança da lei do ano passado para cá, que acabou ampliando a possibilidade de portabilidade dos beneficiários, que não acontecia antes. Ao meu ver, é isso, Caio, de portabilidade. Eu não sei se você quer fazer alguma complementação. Não, só queria também que com o advento dessa resolução normativa, realmente mudou a janela, né? Na verdade, extinguiu essa janela que existia, teve essa possibilidade de uma migração, de uma portabilidade para um plano empresarial. Realmente foi um benefício para os consumidores que bem interessante. Tá terminando a live, Sérgio. Na verdade, nós temos 1 hora pelo Instagram. Eu só queria falar sobre um último assunto, que é o downgrade, né? Ultimamente, diante desses reajustes abusivos, dessas mensalidades altas, diante de um cenário de incertezas, de uma pandemia, muitos dos beneficiários não têm condições de arcar com o seu plano de saúde. E em determinadas situações, as administradoras de benefícios, as próprias operadoras, elas oferecem a possibilidade de um downgrade. E aqui existem algumas pegadinhas. Primeiro, eu acho que quando for realizar uma mudança de categoria, existe sim a necessidade de se verificar se não é uma nova contratação, se a administradora não está te oferecendo um novo plano, se é realmente apenas uma mudança de categoria, uma mudança inferior de categoria, para que não exista qualquer tipo de carência aplicada, qualquer tipo de benefício concedido que agora se perde. Então há necessidade sim de se observar isso.
Então, o downgrade é interessante nesse momento que você não tem condições de pagar e você quer reduzir sua categoria, lembrando que vai reduzir hospitais, a rede credenciada, algumas situações de reembolso, tudo isso, mesmo assim, alguns beneficiários entendem ser mais vantajoso financeiramente essa redução. Então, o que a gente só faz um parênteses aqui é sobre essas pegadinhas que algumas operadoras aplicam, algumas administradoras de benefícios aplicam, no sentido de que não existe uma nova contratação, apenas uma redução de categoria. E quando reduz a categoria, nós também temos o mesmo problema no judiciário, de autorizações nos casos em que são pessoas mais jovens, de pessoas sem qualquer tipo de lesão, de doença pré-existente. Então, realmente, quando a gente tem um beneficiário que tem alguma condição que fuja dos benefícios econômicos da operadora, existem entraves que a gente discute no judiciário e a gente possui um bom entendimento nesses casos também, Sérgio. Eu acho que é isso, eu queria agradecer sua participação. O escritório Vilhena Silva, toda quinta-feira, usualmente faz lives, né? Na próxima quinta-feira nós teremos uma live da doutora Estela com o doutor Fábio Panza, vendo essas questões de doenças cardíacas, né? Desse mês que agora que a gente se encontra. Então, nós temos essas lives que a gente sempre passa informação ao consumidor, ao beneficiário de plano de saúde. Queria agradecer mais uma vez sua presença, Sérgio, e abrir para algumas perguntas. Caso alguém tenha as perguntas, essa live vai ficar gravada, como eu disse anteriormente, a gente responde posteriormente. Perfeito, deixamos os nossos contatos aqui. Meu e-mail é sergio@vilhenasilva.com.br. Pode entrar em contato comigo, eu me deixo aqui à total disposição para tirar eventual dúvida que decorra dessa live, até de algum outro assunto que os nossos clientes, nossos beneficiários de plano de saúde precisem, tenham dúvidas sobre isso. Por favor, podem nos contatar. Já que boa parte dos nossos clientes já tem esses advogados, usem, tá? Não assinem contratos, não analisem situações sem antes consultar um advogado. É importante, existem muitas questões envolvidas nisso que pode realmente trazer consequências pesadas para o futuro. Isso aí, Sérgio. Obrigado pela participação, a todos os presentes. Boa noite. Boa noite.